Fala, viciados em futebol nacional. Bom, senhores, o que eu quero falar aqui nesse momento é o seguinte: é impossível para mim ver como alguém que gosta de futebol, como alguém que ama futebol, acompanha assiduamente. É impossível para mim olhar essa fase do Flamengo, olhar o que o Flamengo está se tornando nesse longo, vamos dizer, nesse longo prazo, e não vir aqui na internet falar sobre o que acontece nesse Flamengo e refletir sobre alguns fatos que acontecem no Flamengo, que de fato são espantosos. Assim, o que eu quero dizer? O Flamengo joga, é uma reflexão um pouco atrasada no que diz respeito a isso. O Flamengo joga no sábado agora, hoje é segunda. O Flamengo jogou no sábado contra o Santos na Vila Belmiro, ou seja, e faz 4-0 no Santos com uma certa facilidade. Nós sabemos que o Santos não vive uma boa fase, porém, quantos times do Campeonato Brasileiro vão na Vila Belmiro e vão fazer 4-0 no Santos ou vão sequer vencer o Santos? Nós todos sabemos que o Santos é o Santos e a Vila Belmiro é um lugar hostil a qualquer clube brasileiro. Então, falando sobre isso, o Flamengo tem alcançado alguns resultados muito expressivos ao decorrer desse tempo, especificamente de 2019 para cá. O Flamengo, por exemplo, nos últimos tempos aí, ele vai até a Arena do Grêmio, um lugar também muito hostil, e ele faz 4-0 no Grêmio por uma competição de Copa do Brasil, uma fase importante de Copa do Brasil, 4-0 com um jogador a menos. E aí o que mais impressiona é que você reflete a respeito desses resultados. E nos últimos 9 jogos entre Flamengo e Grêmio, são 7 vitórias do Flamengo e 2 empates. O Grêmio, nós estamos falando que o Grêmio não vence o Flamengo há 9 jogos. Nós vamos para São Paulo, entre o confronto entre Palmeiras e Flamengo, uma das grandes rivalidades nacionais aí do futebol brasileiro. E nos últimos 8 jogos, são 4 vitórias do Flamengo, 4 empates, sendo desses 4 empates, uma vitória nos pênaltis do Flamengo e um título da Supercopa. Flamengo e Corinthians nos últimos 10 jogos entre Flamengo e Corinthians são 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e uma vitória do Corinthians. E fora outros clubes, outros resultados que eu não quero citar. Eu quero dizer, porque isso é absurdo, esses resultados são absurdos, essa sequência do Flamengo são absurdas. Nós estamos falando que o Grêmio não vence o Flamengo há 9 jogos, que o Palmeiras não vence o Flamengo há 8 jogos. E, senhores, por que isso é impressionante? Porque nós não estamos falando de qualquer clube do futebol brasileiro. Nós estamos falando de grandes clubes do futebol brasileiro que vêm sendo protagonistas no futebol brasileiro há pouco tempo. O Palmeiras é protagonista. O Grêmio ganhou uma Copa do Brasil e ganhou uma Libertadores em 2017. O Corinthians é um grande clube do Brasil de grande torcida, muito forte na sua casa. A maior goleada que o Corinthians sofre na Arena, na Neoquímica, é efetuada pelo Flamengo. A maior goleada que o Grêmio sofre na sua arena é efetuada pelo Flamengo. A maior goleada que o Palmeiras, um time que tem consistência defensiva, sofre no Allianz Parque, é efetuada pelo Flamengo. Então são resultados muito expressivos. E isso assusta, essa troca de patamar do Flamengo absurda em todos os aspectos. Eu me lembro que em 2016 eu comentava com alguns rivais aqui do Rio de Janeiro e falava a respeito do Flamengo, dizendo que o Flamengo em 2016 briga para ser campeão ali com o Palmeiras. É claro que o Palmeiras é superior, é um time mais consistente, era um time mais estruturado na época, e vence aquele Campeonato Brasileiro com méritos. E o Palmeiras não é um time que nunca, nesses últimos tempos aí, 2015 para cá, nessa nova gestão Paulo Nobre e Leila, nunca jogou bonito, nunca jogou um futebol agradável, nunca jogou um futebol para frente. Porém, foi campeão, tem seus méritos. Não estou tirando aqui os méritos do Palmeiras. Nunca encantou no futebol. É um futebol sempre pragmático, futebol de resultado, enfim. E em 2016, o Flamengo briga ali para ser campeão. E eu falava para alguns amigos aqui, comentando sobre futebol aqui, que nós somos do Rio de Janeiro. E eu dizia, olha, o Flamengo está se preparando. O Flamengo está contratando alguns jogadores. 2015 o Flamengo contrata o Guerreiro, 2016 o Diego,
2017, Everton Ribeiro, 18, Vitinho. 2018, Vitinho. Só que a gestão do futebol do Flamengo, a gestão financeira do Flamengo, estrutural como clube, era excelente. Mas a gestão do futebol do Flamengo deixava a desejar. Deixava a desejar. Se eu não me engano, era Ricardo Lomba, Rodrigo Caetano. Deixava a desejar. Em 2019, Marco Braz assume a vice-presidência de futebol do Flamengo e tudo muda. Ele faz suas contratações, cantada em verso e prosa. O quarteto do Flamengo é o mais efetivo. Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, junta-se a ele Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Rafinha, e faz aquele time mágico ali de Jorge Jesus. E dali, o Flamengo começa a emplacar resultados e títulos importantes e começa a se trocar de patamar. Quando é essa virada de chave? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Flamengo troca de patamar hoje de forma absurda. O Flamengo hoje é um protagonista no cenário do futebol nacional e um protagonista no cenário do futebol sul-americano, em que o Flamengo não tem tradição nenhuma em futebol sul-americano. O Flamengo está recuperando sua tradição agora e ainda precisa caminhar muito para ser reconhecido devidamente no âmbito sul-americano. A gente não pode ser clubista, vamos falar a verdade. Flamengo e Corinthians em âmbitos sul-americanos, em questão de competição, de botar medo no adversário, é um time fraco, é um time sem história. Mas essa história... Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque essa história está prestes a estar mudando, a mudar de forma absurda. O Flamengo hoje já domina o cenário nacional. É claro, não estou falando aqui de espanholização do futebol brasileiro, não estou falando em hegemonia do Flamengo, não estou falando nada disso. Estou falando que o Flamengo se torna uma potência no futebol nacional sul-americano. É claro que hoje ele divide espaços com o Palmeiras, muito bem estruturado, com a Leila, com o Atlético Mineiro, muito bem estruturado, com seus investidores. Porém, eu vejo o Flamengo um pouco à frente. Por quê? Por qual motivo? Porque o Palmeiras ainda depende um pouco da patrocinadora. E é válido dizer que o Palmeiras, mesmo sem a Leila hoje, é um time estruturado, e o Atlético Mineiro agora com seus investidores tem que esperar mais um pouco para ver como vai ficar. Então o Flamengo vai dividir esse cenário. A questão é que o Flamengo caminha a passos largos para ser o clube com mais conquistas relevantes no futebol brasileiro. E que dirá sul-americano? Flamengo caminha a passos largos a se tornar o maior campeão brasileiro em títulos relevantes. Quando eu digo maior campeão brasileiro em títulos relevantes, eu digo, o Flamengo não é o maior campeão da Libertadores brasileiro. O Flamengo não é o maior campeão de títulos brasileiros oficiais. É o maior campeão brasileiro de 71 para cá. Mas em títulos oficiais ele não é. Entendeu? Então o Flamengo caminha para ser o clube mais campeão do Brasil. Campeão que eu digo em títulos relevantes. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Supercopa e Recopa. Que são os títulos que são vigentes. Aí eu não vou contar taça não sei o que lá, taça não sei o que. Não estou contando isso. Estou contando hoje Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americano, Copa do Brasil, Brasileiro, Recopa, Supercopa e Mundial. Que são os títulos que estão vigentes agora. Então o Flamengo caminha para ser o maior campeão brasileiro, caminha para ser o maior campeão da Libertadores, caminha para possivelmente ser o maior campeão da Copa do Brasil, Supercopa e Recopa. Estou falando juntando todos esses títulos. Belisca um brasileiro aqui, uma Copa do Brasil, e ele vai granjeando esses títulos. Então caminha passos largos a se tornar o maior clube brasileiro a respeito disso. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, o Flamengo está com uma política desportiva muito importante, exclusiva. Porque o que o Flamengo faz? Você vê que o Palmeiras é um time que busca jogadores no Ceará, busca jogadores não sei aonde, no Nordeste, busca jogadores na geografia sul-americana, mas o Flamengo é o time que está puxando a caminhada de que o Flamengo investe em jogadores europeus. O Flamengo investe em jogadores que fizeram sucesso na Europa. E está provado, senhores, uma coisa está comprovada, que qualquer jogador que jogou um pouco na Europa, minimamente, que teve uma mínima consistência na Europa, ele está afadado a sobrar no futebol brasileiro. Exemplo de Gerson, Felipe Luiz, Rafinha, Gabigol, o próprio Bruno Henrique também jogou um pouco na Europa, Wolfsburg, e outros. Pablo Mari, segunda divisão da Espanha,
Vem pra cá, sobra no futebol brasileiro. Então, senhores, o Flamengo hoje vai ao mercado, contrata Andrés Pereira, Kennedy, futuramente pode vir Davi Luiz e outros reforços. O Flamengo priva por jogadores que já disputaram campeonatos na Europa, que jogaram no alto em grande centro na Europa ou até em menores centros. Mas a gente sabe que na Europa o futebol é mais dinâmico, mais tático, mais inteligente. Essa é a evolução do Flamengo. Depois eu vou tentar fazer um vídeo com mais detalhes a respeito disso. Essa evolução do Flamengo assusta. Os flamenguistas estão muito otimistas a respeito disso. Hoje nós temos a briga entre Palmeiras, Atlético Mineiro e o Flamengo. Possivelmente o Flamengo esse ano leva ou o Brasileiro, ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Depois a gente vai comentar algumas coisas aqui a respeito de futebol. Vai ter muito conteúdo sobre futebol, análise de jogos grandes, entre grandes clássicos aqui nesse canal. Salve Clube, tamo junto. Futebol de hoje, deixe seu like, compartilha. Valeu!